Boa noite, gente. É um prazer estarmos novamente aqui juntos, desta vez trazendo uma pequena colaboração no sentido de entendermos a parábola do bom samaritano. É sempre gostoso estudar as parábolas de Jesus, tendo em vista que elas são histórias muito simples, mas cujo fundo traz uma série de ensinamentos e conhecimentos que, bem explorados, são importantes para que nós possamos pautar as nossas vidas dentro de princípios éticos e morais que são a base do ensinamento de Jesus. Hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a parábola do bom samaritano, que é uma história muito simples, mas que vai nos dar alguns direcionamentos e nos ajudar em alguns questionamentos sobre quem é o nosso próximo. Afinal de contas, a gente sempre está falando a respeito de amparar, de auxiliar, da caridade em relação ao próximo. Então, o que Jesus nos traz na parábola do bom samaritano é exatamente a noção de quem é o nosso próximo, ou de nós nos questionarmos sobre quem é o nosso próximo. A gente vai falar um pouquinho sobre quem é o herói da história, que é o bom samaritano. Ou melhor, quem são os samaritanos? São uma das tribos de Israel, porém formada com a junção de elementos estrangeiros durante a dominação assíria do reino de Israel. Embora todas as tribos de Israel tenham por base o Pentateuco de Moisés, Pentateuco são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né? Os judeus ortodoxos achavam que eles eram hereges, então eles eram perseguidos, anatematizados, ou seja, eram excluídos da sociedade judaica, tendo formado um grupo paralelo. Inclusive, eles tinham um templo onde eles adoravam a Deus fora de Jerusalém, para não ter necessidade de ir a Jerusalém adorar. Só para mostrar como a força, né, do nome samaritano, só um adendo, né? Nos lembremos do livro Nosso Lar, no seu capítulo 35, em que são citados os samaritanos como sendo aqueles espíritos do grupo de Nosso Lar que descem ao umbral para recolher aqueles que já têm condição de ser socorridos. Aquele grupo de padioleiros, não sei como é que a gente poderia chamar, né? Mas esse grupo tem o nome de samaritanos. Continuando nas informações históricas, é interessante a gente entender que Jerusalém, daqui a pouco a gente vai ver por que eu estou colocando que Jerusalém, para os judeus, era considerado o topo do mundo, aonde Deus habitava. Por isso a necessidade de ir a Jerusalém, para adorar e ver, entre aspas, a Deus. Então, todo judeu, 3 vezes no ano, estivesse aonde estivesse e em condições de viajar, ele peregrinava até Jerusalém para poder fazer essa adoração a Deus. Uma dessas circunstâncias era a Páscoa, né? A liberdade dos judeus. Então, por isso, eles acreditavam que Jerusalém era o topo do mundo, era a morada de Deus. Deus estava no templo, né? E daqui a pouco nós vamos entender por que eu estou dizendo. Jericó, que é outra cidade citada na parábola, era uma cidade comercial, né? Era uma rota comercial de muita movimentação e aonde eram tratados assuntos mundanos. Não tinha templo, não tinha nada. Então, Jerusalém, a cidade que tratava das coisas de Deus, Jericó, a cidade que tratava do comércio das coisas mundanas. Isso dentro da concepção judaica do mundo, né? Vamos falar ainda do escriba, né? Os escribas, que eram os intérpretes da lei. A lei mosaica é a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, ok? O sacerdote que vai aparecer na nossa história é a pessoa que era dedicada ao trabalho das coisas sagradas, ou a pessoa do templo, né? Ele era o mediador entre os homens e Deus. Ele vivia exclusivamente para o templo, era financiado, pago pelo templo. E vai aparecer também um levita, que era a pessoa que, embora não fosse paga pelo templo, né, não recebia seu salário pelo templo,
mas tinha suas atividades ligadas aos cultos a Deus. A situação, antes da gente entrar na história propriamente dita, só para contar um pouquinho. Por que Jesus está chegando em Jerusalém por ocasião da Páscoa, né? Ele é interpelado pelo doutor da lei. A gente já vai ler daqui a pouquinho. Ele é interpelado pelo doutor da lei, mas só para que a gente entenda a situação. Jesus decidiu ir para Jerusalém por ocasião da Páscoa, mas ao invés de ir pelo caminho mais curto, ele resolve ir pela Samaria, que é a terra dos samaritanos. Era um caminho muito mais comprido, porém, ele resolve que é por lá que ele vai. Ao decidir ir por lá e por ser ocasião da Páscoa, quando os samaritanos os viam e eles pediam pousada, né, para os samaritanos, ninguém deu pousada a eles. Primeiro, porque eram judeus e samaritanos eram inimigos. E segundo, exatamente porque estavam indo comemorar a Páscoa. Os samaritanos sabiam que era a época da Páscoa. Então, ninguém deu pousada a Jesus e seu grupo. Então, eles foram obrigados a andar praticamente 2 dias e 2 noites sem parar, sem ter um local para parar, para fazer uma refeição, tomar uma água. Tiveram que andar a noite toda. Ao chegar em Jerusalém, o que ele encontra? Um doutor da lei, provavelmente um escriba, que vai tentá-lo. Eu vou contar a história, depois a gente vai retomando os pontos, né, para que a gente veja que interessante é essa história. Então, começa assim. Eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse para o tentar: Mestre, que hei eu de fazer para entrar de posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: Que é que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é meu próximo? Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, disse: Um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu na mão dos ladrões, que logo o despojaram do que levava, e depois de o terem maltratado e com muitas feridas se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo. E assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar e vendo-o, passou também de largo. Mas um samaritano, que ia a seu caminho, chegou perto dele e quando o viu, se moveu de compaixão. E chegando-se, lhe atou as feridas, lançando nelas azeite e vinho. E pondo-lhe sobre a sua cavalgadura, o levou a uma estalagem, e teve cuidado dele. E ao outro dia tirou 2 denários e deu-o ao estalajadeiro e lhe disse: Tem-me cuidado dele, e quanto gastares demais, eu te satisfarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o outro: Aquele que usou de misericórdia com o que estava caído. Então lhe disse Jesus: Pois vai e faze tu o mesmo. Isso também está no Evangelho de Lucas. Então, o que nós vamos ver? Vamos entender os pedacinhos dessa parábola, né? O escriba, quando chega para tentar Jesus, ele é um cara muito inteligente e astuto. Porque quando ele diz assim, que farei para herdar a vida eterna? Gente, de acordo com os conhecimentos ou com a lei judaica, são, fora os 10 mandamentos, 614 itens que está lá na Torá, aquela primeira parte do Velho Testamento, né? 614 itens. O que ele queria de Jesus? Que Jesus falasse qualquer coisa que fosse contra esses itens para ter do que acusar Jesus, né? Quando diz assim que era para tentar, o que ele queria? Ele queria pegar Jesus em alguma coisa que não fossem
concordante com esses itens todos. Ele era um doutor da lei. Vai dizer que ele não sabia o que precisava? Claro que ele sabia. O que ele queria era um motivo para acusar Jesus de ir contra a lei judaica. Mas Jesus, mais inteligente e mais astuto do que o nosso amigo, né, o escriba, responde com uma pergunta: o que é escrito na lei? Mas mais importante do que entender o que está escrito na lei é a segunda parte. Como interpretas? Eu posso ter a Constituição brasileira na mão. Dependendo de como eu interpretá-la, é como eu vou usá-la. E a mesma coisa se aplica aqui. Todos nós conhecemos os ensinamentos de Jesus. Todos nós já lemos o Sermão da Montanha, né? Sabemos qual é o núcleo duro da doutrina de Jesus que está ali no Sermão da Montanha. No entanto, como é que interpretamos? Né? Não basta o que está escrito na lei. É preciso que eu a interprete, que eu a incorpore ao meu dia a dia. E é isso que Jesus retorna para ele. E a resposta dele, não menos inteligente, olha que resposta bacana. Ele resume todos os ensinamentos, ele resume a Torá em dois ensinamentos. Ó. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. São dois itens que na Torá, é Deuteronômio e Levítico, tá? Ele resumiu tudo nisso daqui, extremamente inteligente, né? Extremamente inteligente. E Jesus diz isso para ele, né? Jesus fala para ele, faz isso e você vai viver. Mas aí ele, ainda querendo, né, naquela coisa de pegar Jesus, pergunta, quem é meu próximo? E Jesus então vai propor a parábola. Ele queria que Jesus dissesse para ele assim, ó, o seu próximo é o povo de Israel. Somos nós aqui, todo mundo aqui que é judeu é teu próximo. Mas olha como é que Jesus monta essa parábola. Começa dizendo assim, um homem, ele não fala se é judeu, se é samaritano, se é romano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Descia, né? Descia. Não é só uma questão geográfica. Descia podemos interpretar como descia. Ele estava cuidando das coisas de Deus e ia cuidar das coisas da matéria. Pode ser que nós podemos interpretar como esse homem que estava sintonizado com as coisas do Espírito, começa a descer a sua sintonia espiritual e vem para cá, né? Cuidar das coisas da matéria, e a sua sintonia sai dos espíritos superiores e passa a ser a sintonia dos inferiores. Por isso ele cai vítima dos bandidos. Muitas pessoas podiam ter caído ali, porém quando ele quebra a sua sintonia com as coisas do Pai, ele passa a ser vítima dos bandidos. Mais ou menos como acontece conosco quando a gente dá entrada a espíritos que querem bagunçar o coreto, né? Quando a gente dá entrada a espíritos inferiores, é exatamente isso. Nós descemos a nossa vibração de um ponto em que nós cuidamos de coisas elevadas para as coisas mundanas, vamos colocar assim, mas por aí, ok? E é largado quase morto no caminho. Detalhe, não dá para saber se aquele homem quase morto é judeu, romano, gentil, samaritano, nada disso, não dá para saber. Sem roupas, todo arrebentado, largado, sem conseguir falar, porque se ele falasse podia tentar dizer o que ele era, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque na sequência vem um sacerdote, aquele que por obrigação cuida das coisas de Deus. Desce também, então ele também está descendo, olha, ele está deixando uma festa religiosa, que provavelmente era algo em torno da Páscoa, ou qualquer festa religiosa, porque ele está saindo de Jerusalém, vê aquele homem caído, mas não tem capacidade de parar para ver se ele precisa de ajuda ou não. Aquele homem está ali,
né? Ele, como um homem de Deus, deveria cuidar, né? Ser alguém que cuida, porém a sua indiferença. Ele também saiu, né, de uma sintonia mais elevada e quebrou essa sintonia e volta à sua indiferença. Então, ele se esconde dentro de si mesmo, passa e vai embora. Ele vê, mas isso não é capaz de tocá-lo, porque ele quebrou a sua sintonia com as coisas do Pai. O levita, que é outra pessoa ligada ao templo, outra pessoa que deveria, né, ter essa sintonia com Deus ou com os assuntos superiores, também passa e vê, porque também a sua indiferença o impede de deixar o seu caminho. No entanto, certo samaritano, aquele que era o herege, né? Aquele que para os judeus não acreditava em Deus, aqueles que agiam diferente, certo samaritano passava, não diz que ele descia. Certo samaritano, ele estava de férias, ele foi comercializar alguma coisa, ele estava passeando, passava, viu, se compadeceu, ou seja, se encheu de dó, teve a capacidade de sentir a dor do outro. Então, certo samaritano passava e compadeceu-se daquele que estava caído. Desceu do seu animal e foi ver o que estava acontecendo. Não conseguiu falar com ele, não conseguiu reconhecê-lo porque ele estava sem roupa. Olhou para ele e pensou, ele precisa de cuidados. E ele vai passar então a se doar àquele que estava ali. O que é o se doar? Ele tira os seus recursos. O que ele faz? Aplica óleo. Vamos nos lembrar que o óleo é o símbolo da fé, né? O óleo é quem alimenta as lamparinas, né? Então o óleo é símbolo da fé, da luz. Aplica vinho, que é o cicatrizante, o óleo para limpar, o vinho para cicatrizar. Mas vinho é símbolo da vida. Então, além da fé, ele devolve aquele homem a vida. O homem não consegue se locomover, como nós muitas vezes, quando caímos em situações muito complicadas, a gente não consegue sair do lugar. O que aquele homem faz? Pega o seu animal, põe aquele homem no seu animal, ou seja, auxilia ele a ter condições de sair dali. Ele reergue aquele homem para que ele possa pelo menos sair daquela situação e o leva a uma hospedaria. A hospedaria é símbolo de um local seguro aonde ele poderia ficar para se recuperar. Um local seguro que possa nos abrigar quando nós caímos e precisamos de ajuda. A nossa casa espírita, uma igreja qualquer, um local, né, de pessoas respeitáveis, aonde nós tenhamos condições de nos alicerçar novamente e voltar a crescer. E detalhe, cuida dele a noite toda. Vela por ele para que nada, para que em acontecendo qualquer coisa, ele estivesse ali atento naquele instante para poder socorrer aquele homem em mais alguma coisa, dando todo um exemplo de dedicação, né? Da compaixão, um atendimento completo àquela pessoa. Vem o dia seguinte, aquele homem precisa seguir o seu caminho, como todos nós, né? Ele tinha os seus fazeres, ele tinha o seu planejamento. Ele saiu do seu planejamento para poder atender aquela pessoa. Então, o que ele faz? Chama o estalajadeiro, né? Coloca 2 denários, dinheiro, tira seus próprios recursos, além daqueles que ele já tinha usado de óleo e vinho, tira mais dinheiro e deixa na mão do estalajadeiro, né? É interessante, talvez aí ele tenha criado a função de cuidador de idoso, cuidador de doentes, né, que a gente tem hoje, porque a pessoa foi remunerada, ou seja, ele deu uma incumbência àquele homem de cuidar daquele que estava ali, que foi jogado, que não tinha condição nem de se identificar, né? Deu a ele a responsabilidade por cuidar daquele homem e deixou claro que voltaria
para ver o que tinha acontecido e, se necessário fosse, ainda daria mais dos seus recursos para que aquela situação toda fosse resolvida. Feito isso, Jesus questiona o doutor da lei. Contada a história, finalizada a historinha nesse ponto, né? Jesus questiona: quem foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Então, essa é a pergunta. Quem foi o próximo daquele? E o doutor da lei, sem condições de falar o nome, porque o preconceito fala mais alto nessas horas, né? Ele diz assim: o que usou de misericórdia com ele. Por que ele não falou que era o samaritano em bom, alto, né? De maneira clara? Por que ele fala o que usou de misericórdia? Lembremos lá na frente, né? A gente tinha já comentado lá atrás, desculpa. Lembremos o que a gente falou lá atrás. Eram inimigos. E o doutor da lei manifesta a sua carga de preconceito, né? Nesse momento. Ele não consegue dizer que o herói da história, aquele que agiu com misericórdia, era o samaritano. É como nós, né? Quando a gente não gosta de alguém e a pessoa faz uma coisa boa, a gente fala o nome da pessoa bem, bem baixinho, né? Para ninguém escutar. Mas não tem problema, porque nós sabemos do que nós estamos falando. Então, é a mesma situação. O doutor da lei já devia estar pé da vida, né? Porque o Jesus coloca o samaritano, seu inimigo mortal, como o herói da história. E pergunta a ele quem foi o próximo do homem, porque era a pergunta dele, né? Quem é meu próximo? E aí Jesus diz o seguinte: vai e procede tu de igual modo, certo? O que é proceder de igual modo? O samaritano não perguntou quem era, o samaritano não viu quem era, o samaritano simplesmente tomou-se de compaixão por aquela pessoa caída à beira da estrada, que poderia ser qualquer um, né? Podia ser um romano, podia ser um gentil, podia ser outro samaritano, podia ser um doutor da lei, podia ser qualquer pessoa, não tinha como saber. E ele vai lá e ajuda aquela pessoa, independente de quem ela seja, independente da sua posição social, independente da sua posição cultural, independente de qualquer outra situação. O importante para ele naquele instante foi conseguir tirar aquela pessoa daquela situação, promovendo a sua recuperação, pelo menos naquilo que era mais imediato, né? Depois as coisas vão se acertando, mas tirar a pessoa daquele fundo de poço em que ela se encontrava. E aí ficam as perguntas, né? Quem é o nosso próximo? Então, para que a gente possa entender, né? Quem é o nosso próximo? Quem é aquele que estava caído, né? O nosso próximo é qualquer um que precisar de ajuda. Todo aquele que precisa de ajuda, dentro das nossas casas, nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos locais de religiosos, né? Seja o centro, seja a igreja, seja o templo, seja lá. Todo aquele que precisa de ajuda é o nosso próximo, né? E por vezes, quando a gente descobre quem é o próximo, por vezes a gente vai assumir diferentes papéis na hora de ajudar o próximo. Em determinados momentos, nós seremos o samaritano, porque tomados pela misericórdia, estendemos a mão e apoiamos integralmente. Imaginem quando você ajuda um filho. Você faz tudo por aquele filho, certo? Mas em alguns momentos, nós vamos ser os religiosos indiferentes. Infelizmente, a gente ainda age em muitos momentos, principalmente com aqueles que a gente não sabe quem é, não conhece, não tem a menor ideia, a gente passa batido.
A gente vê a situação em que a pessoa está, mas não tem capacidade de se condoer do que está acontecendo com ela e a gente passa batido. Essa é a postura que nós não podemos ter. E a gente precisa ir cada vez mais desenvolvendo as nossas potencialidades para que isso não aconteça. Nós temos que sair dessa postura dos sacerdotes que passaram pelo caminho e enxergaram, mas não fizeram nada, e mudando para aquela postura do samaritano, que deixa o seu caminho, deixa os seus afazeres, deixa aquilo que ele está fazendo, para ir ajudar aquela pessoa. E nesse caminho de sacerdote para samaritano, em determinados momentos, nós vamos ser simplesmente o óleo que algum samaritano aplica, né? Um pouquinho de luz, um pouquinho de razão, um pouquinho de conversa, trocar uma ideia, oferecer uma prece, ser o vinho que cicatriza, uma palavra amiga que ajuda a pessoa a sair daquela situação, ajudar a pessoa a entender situações e não ressenti-las, né? Ajudar a pessoa a não ficar remoendo sentimentos, né? Papel do vinho, cicatrizante. Podemos, em determinados momentos, ser a montaria, aquele que vai ajudar a pessoa a sair do fundo do poço, né? E caminhar para locais de abrigo, encaminhar a pessoa para o centro, para um passe, para um trabalho de desobsessão, encaminhar a pessoa para que ela possa, então, abrigada, né, num local em que as pessoas trabalhem por ela possa sair, se reerguer, se levantar. Por vezes seremos o estalajadeiro, né, aqueles que chegam às nossas mãos, indicados por outros, para que nós possamos trabalhar junto àquelas pessoas, né? Então, quantos papéis nós podemos fazer, quantos papéis nós podemos ter no sentido da parábola do bom samaritano? Uma vez que a gente identifica o nosso próximo, e nós temos muitos próximos ao longo da nossa vida, desde aqueles que estão dentro da nossa casa até aqueles que habitam esse planeta junto conosco, quantos próximos nós temos? Para uns, nós seremos o samaritano. Para outros, nós vamos ser o óleo, o vinho. Os nossos papéis são diferenciados. Mas o importante é que nós não tenhamos a indiferença do sacerdote. Que nós possamos sair de dentro de nós mesmos e, movidos pela compaixão, fazer alguma coisa por todos os que estão ao nosso lado. E isso acontece em vários momentos das nossas vidas. E uma pergunta que ainda eu gostaria de fazer nesse último momento, né? A gente está chegando ao finalizando, né? Então a gente viu quem somos nós, quem é o nosso próximo. Agora, na parábola como um todo, né? Todas as pessoas foram identificadas. A pergunta é: quem é aquele que está caído no chão? Alguém tem noção? Quem é aquele que foi derrubado, que caiu, né? Que estava na mão dos salteadores? Alguém tem uma ideia? Então, eu gostaria de colocar isso, né? Porque eu acho que é importante a gente entender essa questão também de quem é o homem caído, representado nessa bela e simples parábola, né? Que é a parábola do bom samaritano. Aquele viajante ferido, aquele homem caído à beira do caminho, representa a humanidade. A humanidade saqueada em seus bens espirituais, em sua liberdade, em seus bens materiais. O povo, de maneira geral, né? Os excluídos, aqueles que foram colocados à margem do poder, né? Saqueados em todos os seus direitos pelos poderosos do mundo, preocupados única e exclusivamente
com os seus interesses, com o seu bem-estar. Que nós possamos, então, nos compadecer da humanidade da qual nós fazemos parte. Que nós possamos desenvolver sentimentos por todos aqueles excluídos, explorados, desprezados, por todos esses que precisam tanto de ajuda e que são massa de manobra na mão dos poderosos. Que nós possamos assumir o nosso papel na parábola do bom samaritano, independente se seremos o samaritano ou um pouquinho de óleo usado para curar as feridas. Que nós possamos, através da compaixão que sentimos por todos aqueles que fazem parte do mundo em que nós vivemos, dar a nossa contribuição no sentido de levantar as pessoas, no sentido de tirá-las desse estado de quase morte, no sentido de promovê-las, que nós possamos encontrar em todas as pessoas que estão ao nosso lado os nossos próximos, e que não sejamos nós a ser os caídos, né? Não por uma questão de orgulho, porque em muitos momentos nós também precisaremos da ajuda de bons samaritanos, mas que nós possamos, entendendo que todos nós temos condições de dar a nossa parte como bons samaritanos, ou como o óleo, o vinho, a cavalgadura, seja lá como for, que todos nós possamos olhar o nosso próximo, reconhecer nele alguém que, como nós, precisa de ajuda e que possamos fazer a nossa parte para que o mundo melhore para nós mesmos e para todos os que vivemos aqui. Muito obrigado. Boa noite.